Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre anatomia dentária. Aí as pessoas me perguntam, será que é importante eu saber tanto anatomia dentária para fazer uma simples resina? Pois é, primeiro que resina não é simples, não existe resina simples. Segunda coisa, anatomia dentária é importantíssimo. Por quê? Como é que eu vou reproduzir em resina composta um dente se eu não sei as características anatômicas do dente natural? Eu quero que a minha resina fique o quê? Se confunda com o dente natural na boca, não é isso? Se eu quero isso, eu tenho que saber a fundo todas as características anatômicas de o que é um dente natural. Por isso eu achei importantíssimo esse tema, e é um tema que muita gente não aborda, né? Você vai fazendo as resinas, uma coisa de decoreba, mas para mim eu tenho que estudar o dente daquele paciente específico. Se eu vou fazer um dente daquele paciente, eu preciso estudar os outros dentes dele, entendeu? Então eu tenho que estudar o padrão de como são os dentes daquele paciente, porque existem várias anatomias. Existem dentes arredondados, triangulares, retangulares, quadrados. Então nós precisamos estudar aquele paciente. Se aquele paciente ele vai fazer várias facetas, de canino a canino ou de pré a pré, aí a gente pode criar e inventar uma nova anatomia para ele. Mas, a princípio, eu estudo o dente daquele paciente. Por isso eu trouxe para vocês aqui alguns modelinhos de dentes naturais de pacientes meus e que a gente vai estudar a fundo cada detalhezinho. Será que é importante eu saber o que é uma bossa, o que é um sulco de desenvolvimento, o que é um lóbulo, o que é anatomia primária, secundária e terciária? Lógico que é importante. Isso tudo vai guiar a nossa escultura em resina composta através das nossas restaurações. Antes de mais nada, eu quero que vocês saibam o seguinte: os dentes antero-superiores, né, de canino a canino, que são os mais importantes e os que aparecem mais na hora que a gente faz uma reabilitação, eles têm as suas características próprias. Ou seja, as particularidades anatômicas de cada elemento. Por exemplo, os incisivos centrais, eles têm lóbulos, sulcos, alturas de lóbulos completamente diferentes do incisivo lateral. E por sua vez, o lateral é completamente diferente dos caninos, né, que eu considero os mais difíceis de serem esculpidos. Por quê? Porque a gente nunca aprende anatomia de canino. Então, todo curso que você vai, você só aprende a fazer central e lateral, né? Na maioria das vezes. Ou seja, o canino sempre fica esquecido. E muitas vezes o canino, a gente precisa reconstruir um canino, reconstruir aquela guia canina que eu falo com vocês sempre, que é a pontinha do dente que os pacientes, os bruxômanos, sempre desgastam. Então, esse dente é um dente importantíssimo. Eu sempre falo com meus pacientes, é o dente mais importante da arcada. E temos aqui o incisivo central, ele tem 3 lóbulos, tá? Lóbulos são essas áreas volumosas aqui, né, que se encontram nas faces vestibulares. São todas essas áreas mais volumosas, que são separadas por sulcos de desenvolvimento, ou seja, áreas de constricções, tá? Então nós temos os lóbulos, que são as áreas mais volumosas, divididas, né? Os lóbulos são divididos através de sulcos ou áreas de constricção, tá bom? Então, como nos incisivos centrais nós temos 3 lóbulos, né? E esses lóbulos mesial e distal, eles são mais volumosos do que o lóbulo central. No lateral já é diferente. Nós temos o lóbulo mesial e o lóbulo distal menos volumosos do que o lóbulo médio, né? O lóbulo central. E o lóbulo central do incisivo lateral, ele é mais volumoso. Então, vamos olhar aqui de cima, né? Numa visão incisal, nós temos o seguinte: os nossos incisivos, eles são assim, ó. O lóbulo mesial, o lóbulo distal, a incisal do dente aqui, crista marginal palatina e a face palatina.
Então, o lóbulo mesial, ele é alto e o lóbulo distal também é mais alto, ficando essa área central aqui menos volumosa. Então, os lóbulos mesial e distal dos incisivos centrais são mais salientes, né? Que o lóbulo central. Agora vamos desenhar aqui o incisivo lateral. O incisivo lateral já possui o lóbulo central mais volumoso do que os outros lóbulos, né? E é um dente menor. Então vamos desenhar aqui. Então, olhando uma vista, né? Uma vista incisal, o incisivo lateral apresenta o lóbulo central mais volumoso do que os lóbulos mesial e distal. E o canino? Como é que seria o canino? O canino, ele apresenta os 3 lóbulos bem volumosos, porém, o lóbulo central, ele é bem mais volumoso do que os outros 2, né? Então, o lóbulo central do canino é um lóbulo mais volumoso. Tá? E agora, em relação a essas características, a gente já fica mais esperto na hora de montar as nossas resinas, né? E a nossa anatomia secundária. Tá? De desenvolvimento, eles nascem aqui, olha, na incisal. Eles nascem na incisal e eles se desenvolvem através da face vestibular do dente. Ó, nós temos um sulco aqui, ó, que faz esse desenho aqui da incisal e a partir desse sulco incisal, ele se desenvolve através da face e existem áreas que são as áreas de constricção. O que são áreas de constricção? São áreas mais baixas, áreas com menos volume. Então, os lóbulos têm mais volume e eles são divididos com essas áreas de constricção. O lóbulo mesial do incisivo central, ele vem desde lá da cervical até a incisal, fazendo um lóbulo bem regular. O lateral não, o lóbulo mesial do lateral, ele já é mais curto, ele não vai até a cervical, né? E o lóbulo mesial do canino, ele é mais curto ainda, ele vem até mais perto do ponto de contato com o lateral. Agora, sobre o lóbulo central do incisivo central, ele é mais achatado, ele é menos volumoso, ele é cheio de sulcos, né, e de características, né, que a gente pode chamar de área de espelho. Por que área de espelho? Porque é uma área que normalmente ela está mais para achatada do que para volumosa no incisivo central, tá? O incisivo lateral, ele já tem o lóbulo central mais volumoso, né, como eu desenhei aqui para vocês, tá? O canino, ele tem um lóbulo central bastante volumoso, fazendo até um desenho meio que de triângulo, né? De tão volumoso que é o lóbulo central do canino, né? E o canino, ele tem uma característica, o seguinte, ele forma uma cintura aqui na distal, olha, que ela é bem, tem um volume bem menor e forma uma cinturinha, tanto na distal aqui quanto na mesial, que são essas áreas de constricção aqui que eu estou desenhando para você. O lateral também tem uma areazinha de constricção, só que é bem mais delicada do que a do canino, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte, que cada dente desses, eles têm uma aresta vestibular importante. A aresta vestibular do central faz um desenho mais ou menos assim, olha. É uma linha reta que vem lá da cervical, com uma curva bem suave e vem em linha reta em direção a essa aresta mesial aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver? Aqui. A distal, né, que é a área mais volumosa do lóbulo, que a gente também tem que esculpir, na distal faz uma curva mais acentuada
e vem aqui em direção à incisal numa curva mais acentuada, que é aquela linha que quando a gente tira uma foto fica com brilho, né? Aquela linha de brilho, né? O lateral já é diferente essa linha de brilho, ou seja, a área mais volumosa do lóbulo mesial é o seguinte, essa linha de brilho ela vem daqui do centro da cervical e ela vem caminhando em direção à linha, essa aresta bem mesial aqui, a pontinha dessa borda incisal aqui. Diferente do central, que já vem em direção à incisal mesmo. E a do lateral vem em direção a essa mesial aqui. Essa linha de brilho do lateral na distal, nós temos uma linha mais discreta, né, parecida com a do central, só que um pouco mais discreta. E o lateral ele tem um arredondamento bem característico em sua face distal. Ela é bem característica, esse arredondamento distal, né? E agora o canino, gente. Deixa eu falar um pouco sobre o canino, que o canino é um dente diferente, mais difícil de ser esculpido, né? E esses lóbulos do canino têm uma característica bem particular, que é o seguinte: o lóbulo mesial, ele é curto, ele é gordinho, um pouquinho tombado para mesial. Ele é um pouquinho assim, ó, inclinadinho assim, tá? E o sulco do canino, ele vai em direção, né? Ele começa aqui, esse sulco de desenvolvimento, e ele vai em direção a essa mesial cervical aqui, fazendo uma área mais baixa. Chega no lóbulo central, ele vem e faz um lóbulo bem volumoso, né? Ele é assim, ó, ele faz um lóbulo quase como se fosse uma pirâmide, né? Canino. Então, esse lóbulo central dele é bem volumoso e vem desde a cervical até a incisal, a ponta da cúspide, tá? E o lóbulo distal, ele é um lóbulo tombado também para distal, tá? Ele faz como se fosse uma banda, né? Uma banda tombada para distal, e ele tem toda essa área de constricção aqui para poder fazer a famosa cintura do canino, e aí fica bem natural. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das ranhuras e dos sulcos secundários que compreendem a anatomia terciária. Ou seja, com broca ou com pincel, na verdade a minha técnica é toda em pincel, né? Eu gosto de fazer bastante esses sulcos secundários, terciários e as periquimáceas na face cervical, né? Lá na porção cervical, no terço cervical, nós fazemos as periquimáceas, né? E fica aquela textura, né? É uma texturização, já é aquela fase de capricho final, né? Que nós fazemos as periquimáceas na cervical, fazemos os sulcos terciários, secundários, né? Nos dentes, e que é o que compreende, na verdade, a naturalidade da nossa faceta em resina. Tá certo? E mais o que eu posso falar aqui para vocês? Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre a face palatina dos dentes anteriores, que ninguém fala sobre a face palatina, gente. Mas a face palatina, normalmente, ela vem pronta nos enceramentos. Para poder a gente fazer aquela muralha, e a gente trabalha, né, com a muralha já prontinha, e aí a gente começa a aplicar a resina na muralha. Porém, eu tenho uma técnica, né, de confecção de resinas e de classe 4 e de diastemas sem a muralha. Então, eu não vou ter o meu enceramento na minha técnica, né? Uma das minhas técnicas eu não uso enceramento. Por quê? Porque eu quero atender a demanda do paciente no mesmo dia. Então, na primeira consulta que ele já sai com tudo realizado. Então, eu não faço molde, espero o enceramento chegar. Eu já faço realmente o procedimento na primeira consulta. Só que para isso, nós precisamos saber a fundo a anatomia palatina dos dentes anteriores. Aqui eu fiz uma anatomia de um incisivo lateral, que compreende o seguinte: duas cristas transversais, né, que são as cristas marginais mesial e distal, né?
E nessas cristas, o mais importante dessas cristas é a gente saber o seguinte, principalmente nos centrais, que através dessas cristas nós vamos confeccionar e vamos construir as nossas guias de desoclusão. Não adianta a gente pegar uma tira matriz, colocar a tira matriz na palatina do dente e aplicar a resina naquela tira matriz que é reta. A gente vai fazer o quê? Vai fazer um dente reto, né? Sem característica anatômica nenhuma. E esse dente ele não vai ter função, então não serve. A gente tem que fazer a anatomia, porque através dessa crista marginal ideal é que o dente vai, né, apresentar a rampa de desoclusão e vai fazer a desoclusão do paciente. Como eu já havia falado com vocês, função é tão importante quanto estética, talvez até um pouco mais. Tá bom? Então a gente precisa saber que através dessas cristas marginais é que nós vamos desenvolver e construir as guias de desoclusão do nosso paciente, tá? Então na palatina nós temos a bossa palatina, né, que é essa área de maior volume. Nós temos a concavidade palatina ou a concha palatina. Nós temos as cristas transversais, tá? E nos caninos, nós temos, na palatina dos caninos, nós temos uma crista, que é a crista mais importante, que é através dela que nós fazemos a guia canina. O canino é um dente muito bojudo, né? Que tem as cristas transversais, só que ele tem também uma crista central, tá? E através dessa crista central é que nós vamos fabricar a nossa guia canina. Ele vai fazer o contato com o canino inferior, com a vestibular do canino inferior, através dessa crista marginal, dessa crista central aqui, tá? Que é importantíssima para a função do nosso canino. Tá certo? Então, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não esqueci, tá? E essas ranhuras aqui, essa anatomia terciária aqui, tudo bem, ela pode ser um preciosismo, ela pode ser, né, o capricho final. Muita gente não tem paciência para fazer, né? Alguns fazem, outros não. Mas eu falo o seguinte, quando você tem um paciente em que você vai construir uma faceta, né, num dente em que o outro dente dele, os outros dentes dele são naturais e possuem essas características anatômicas, normalmente em dentes muito jovens, nós precisamos saber reproduzir essa anatomia terciária, porque senão vai ficar uma faceta, vamos supor um dente escurecido, que essa criança bateu e escureceu, e a gente vai fazer uma faceta nesse incisivo aqui, vai ficar com a textura completamente diferente desse dente, que tem periquimáceas, que tem sulcos de desenvolvimento, que tem, né, aquelas características terciárias, e aí vai dar o quê? Uma diferença grande em relação à faceta que nós vamos fazer. Por isso a importância da gente saber reproduzir essa anatomia terciária. Mas se você não quiser saber fazer isso e tudo, só você sabendo a anatomia primária, como fazer a forma, largura, comprimento, tudo de acordo com o dente natural do seu paciente, já está de bom tamanho. Eu trouxe aqui para vocês verem alguns modelos de pacientes meus que eu fiz um estudo, né, de anatomia. E eu quero mostrar a vocês aqui a importância da gente saber lidar com essas arestas, né, com esses ângulos triedros. Deixa eu explicar direitinho aqui a vocês. Olha, deixa eu pegar esse aqui, que eu já desenhei as arestas. Então, olha, para a gente saber reproduzir as arestas de uma forma ideal, a gente pega uma lapiseira com uma ponta fina, coloca essa lapiseira, né, em 45 graus com o dente e vai desenhando a aresta mesial, a aresta distal, tá?
Então, eu desenhei aqui a aresta mesial, a arestas distais dos dentes, para eu poder ter o quê? Para eu poder ter uma referência, né, em relação à anatomia. Se eu estou reproduzindo uma classe 4 num dente dessa paciente, vamos supor, ela quebrou aqui esse dente, eu preciso saber bem perfeitamente onde se encontram as cristas, né, que são os lóbulos dela. Né? Ela tem esse lóbulo central aqui pouco volumoso, ó, a gente consegue ver aqui olhando, né, nesse sentido aqui, olha, que o lóbulo central do dente dela realmente é bem menos volumoso, o lateral dela já tem um pouquinho mais de volume. Então nós vamos tipo que fazendo uma cola, né, no próprio dente do paciente, a gente já cola para saber o que acontece, né, como é que a gente precisa atuar. Né? Então aqui, ó, tem sulco de desenvolvimento aqui, outro aqui, tá? O lóbulo dela, central dela, é pouco volumoso, porém a linha de brilho dela faz esse desenho aqui. A linha de brilho dela distal faz esse desenho. Olha o lateral, olha como que a linha de brilho vem do centro da cervical em direção à beiradinha, esse ângulo mesial aqui. Né? Já no central já é diferente, ele já faz uma curva, né, inclinada aqui. Então, para a gente reproduzir em resina composta o que a gente precisa reproduzir, a gente precisa entender muito bem de anatomia dentária. Essa boca aqui, olha, eu ainda não risquei aqui nesse dente para poder mostrar a vocês, olha a característica da mesial desse aqui. Tá? São dentes naturais, tá? Olha a característica do lóbulo mesial dessa paciente, do lóbulo distal dela. A gente sempre usa a lapiseira assim, ó, em 45 graus, né? Ó. Já desenhei aqui, olha, as linhas de brilho mesiais e distais, tá? Agora eu vou olhar aqui, olha, olhando nesse sentido aqui, eu consigo ver onde estão os sulcos de desenvolvimento, que são as áreas de constricção, ó. Agora o lateral, deixa eu riscar aqui, a distal, agora a mesial, olha lá, mesma coisa nesse aqui, esse dente dela aqui tá um pouco girovertido, olha lá. Agora vamos ver aqui o canino, como é que é o canino dela, ó. O lóbulo central, ele é bem volumoso, olha lá, ó, bem volumoso. E o lóbulo mesial e distal não são muito volumosos, mas eles fazem um desenho característico dos caninos, ó. O lóbulo, olha como que esse lóbulo dela aqui, ele é bem tombadinho, né, para distal, né? E a área de constricção é essa aqui, ó. Então, nós temos os sulcos, né? Ó, o sulco distal, o sulco mesial, que são áreas de constricção, são áreas mais baixas, né? Ó, o sulco mesial e distal. Então, nós conseguimos ver direitinho aqui, olha que imagem legal, olha, dá para ver direitinho o sulco de desenvolvimento mesial e distal, né? No qual a gente vai fazer a nossa anatomia com resina composta, se essa paciente precisar de restauração. Então, eu achei bem legal isso aqui, tá? Vamos ver essa outra boca aqui. Essa aqui eu já desenhei também, né? As linhas de brilho, né? Que são as áreas mais altas dos lóbulos mesial e distal. A área central, ela é bem achatada, ela praticamente, olha, tem um sulco aqui só, outro aqui, tem um pouquinho aqui, mas é bem achatadinha, quase não tem nada de característica, tá? Olha esse lateral, que legal, olha, o lateral dá pra ver bem as características dele, ó. Aqui tem sulco, aqui, ó, aresta, olha a distal desse lateral aqui é bem volumosa, tá? E ó, aqui tem sulco, tá? Agora vamos ver o canino. Olha que legal esse canino aqui, ó. Ele tem
o lóbulo central bem definido, ele faz um triângulo praticamente, tá? Vamos ver aqui o lóbulo mesial. O lóbulo mesial também é bem definido, tem um sulco aqui bem definidozinho, outro aqui, ó, olha o sentido do sulco, que legal. Ó, o sentido do sulco, ele faz assim, ó. Tá? Então é legal a gente estudar anatomia dentária, inclusive através dos modelos dos seus pacientes, né? Se você tem um paciente com dentes naturais, um dente que acabou de fazer a orto, né? Um paciente adolescente que ainda não tem desgastes, é legal você fazer um modelo e estudar a anatomia desses dentes. Eu acho super interessante. E eu estudo até a anatomia dos pré-molares também, porque hoje em dia, gente, os pacientes, eles querem sorriso de molar a molar, tá? Como eu já falei com vocês, eu desenvolvi uma técnica na qual eu faço facetas de molar a molar. Os pacientes querem sorrir com segurança e eles querem ter os dentes todos homogêneos. Eles não querem chegar aqui no pré-molar, tem um pré-molar mais baixo, menos volumoso, e tem um molar feio, escurecido, não. Eles querem ter o sorriso inteiro bonito, né? Tanto que o nome da minha técnica, ela é Full Smile personalizada. Personalizada por quê? Porque eu copio o dente de alguém e coloco naquele paciente que está precisando de faceta. Por exemplo, essa paciente aqui, ela é filha de uma paciente minha. Eu chamei a filha, tirei o molde e eu reproduzi essa anatomia aqui nos dentes da minha paciente. E ela ficou super satisfeita, gostou muito, ficou bem parecida com os dentes da filha, que ela considera muito bonitos. Tenho gostado da aula de anatomia, tá? Com meus desenhozinhos meio feinhos, mas eu acho que deu para clarear um pouquinho a mente de vocês em relação a isso, tá? A anatomia dentária é super importante para quem quer trabalhar na área de resina composta, porque nós somos os artistas que vamos esculpir as resinas e os dentes, ok? Grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.